Abra sua Bíblia comigo, ou ligue a sua Bíblia aí, ou anote, amém? Filipenses capítulo 2, verso 13. Filipenses capítulo 2, verso 13. Glória a Deus. Murilo, bom dia, Deus abençoe. Glória a Deus. Vamos lá. Filipenses capítulo 2, verso 13. Diz assim: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Amém? Eu vou repetir de novo esse versículo maravilhoso. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Amém? Nós vemos aqui Paulo dizendo que Deus é o que opera em nós. Deus é o que faz em nós, é o que faz através de nós, segundo a sua boa vontade. E tem um tema para essa live, amém? Eu queria que você anotasse aí. O tema dessa live é: deixa Deus fazer, amém? Deixa Deus fazer. Se você conseguir colocar aqui, eu vou fixar aqui na live. Alguém pode colocar em letra maiúscula, tudo em letra maiúscula. Deixa Deus fazer, amém? Isso, obrigado. Câncio. Deixa eu só fixar aqui. Vamos lá. Deixa Deus fazer. Paulo também diz aos Romanos 12, deixa eu só abrir aqui, Romanos 12, capítulo 2, 12, versículo 2, diz assim: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós lemos aqui, Filipenses 2,13, que Deus é o que opera em nós, tanto o seu querer como o seu efetuar, segundo a sua boa vontade. Então, nós conseguimos entender que Deus já preparou todas as coisas. O Senhor já nos deixou tudo preparado, né? Nós vamos ver que em Efésios capítulo 1, versículo 3, a palavra de Deus diz: bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as bênçãos nas regiões celestiais. Ou seja, tudo aquilo que nós precisamos está preparado. Efésios capítulo 2, versículo 10, também vai dizer que Deus já preparou todas as boas obras para que andássemos nelas. Ou seja, tudo aquilo que Deus Ele planejou para mim, para você, Ele já escreveu no seu livro, Ele já escreveu na eternidade. Jeremias capítulo 23, versículo 11, também diz: eu bem sei os pensamentos que eu tenho acerca de vós, são pensamentos de paz e não de mal, para lhe dar um futuro e uma esperança. Ou seja, o Senhor já tem planos maravilhosos, o Senhor já tem planos lindos para mim e para a tua vida. Porém, Ele quer fazer, Ele quer operar em nós a sua vontade. Ele quer que através dele nós venhamos viver o melhor. E qual é o melhor? O melhor é a sua vontade. Talvez você pense: eu queria viver isso, eu queria fazer aquilo, eu queria ir para tal lugar, eu queria morar em tal região, eu queria morar em outro país, ou em outra cidade, outro estado, eu não sei. Mas o melhor para mim, para a tua vida, é viver a vontade de Deus. Nós vemos Paulo falando aos Romanos que a vontade de Deus é boa,
ela é agradável e ela é perfeita. Mas por que muitas pessoas não vivem a vontade de Deus? Porque muitas pessoas não vivem a boa vontade de Deus? Porque na verdade elas complicam tudo. O ser humano tem uma grande facilidade em complicar tudo. Tudo está preparado. Deus almeja realizar em nós, operar em nós a sua boa vontade, efetuar em nós, em nossa vida, a sua boa vontade. Mas o ser humano complica tudo. Nós vemos que isso é desde o princípio. Essa facilidade que nós temos de complicar as coisas começou lá no Éden, começou lá no princípio através do pecado original. Já estava tudo preparado. Deus preparou o jardim, Deus preparou todas as coisas e Deus falou para eles não comerem de uma única árvore específica. E eles tinham todas as outras árvores para comer do fruto delas. Porém, Eva foi persuadida pela serpente e complicou todas as coisas. Daí em diante, nós passamos a ter uma grande tendência para complicar todas as coisas. Eu sempre digo isso, tem muitas pessoas que elas têm uma grande facilidade de apresentar os problemas. Quantas pessoas você conhece que são muito rápidas em apontar os problemas, são bem precisas em dizer, não, isso está errado, aquilo está errado, na sua vida está acontecendo isso porque isso está errado, o teu marido está errado, tua esposa está errado, teu líder está errado, teu pastor está errado, teu patrão está errado. Quantas pessoas não têm essa grande facilidade de apontar os problemas, de apontar os erros? Mas você consegue fazer uma análise das pessoas que você convive ou que você conhece? A minoria tem uma facilidade para trazer a solução dos problemas. A minoria se torna solucionadores de problemas. Por quê? Porque a natureza adâmica, a natureza pecaminosa, nos leva a essa tendência em complicar todas as coisas, ou sempre olhar para os problemas, para os erros, né? Porém, quando nós recebemos uma renovação de mente, lemos aqui Romanos capítulo 12, versículo 2, quando nós recebemos essa metanoia, nós deixamos de ser pessoas que complicam as coisas, deixamos de ser complicadores e nos tornamos facilitadores. Aleluia! Nos tornamos facilitadores. Coloca aí, eu sou um facilitador. Digita aí, só para você não esquecer isso. Digita aí, eu sou um facilitador. Amém? Deus está levantando, procurando facilitadores nos nossos dias e na nossa geração. Porque pessoas para identificar problemas e apontar problemas, existem muitas pessoas, a maioria das pessoas, porém a minoria tem coragem de se tornar um facilitador. Pastor, como assim, que negócio é esse? Deus ele está procurando facilitadores, isso não é bíblico. Meu irmão, me entenda, acompanha comigo a minha linha de raciocínio dentro dessa live, dessa palavra. Vamos lá, Filipenses capítulo 2, versículo 5, diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não fez por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo e veio em forma de homem como servo de todos. Jesus, ele veio fazer o quê? Jesus, ele veio facilitar, meu irmão, para o homem. Ele veio facilitar para a humanidade. Nós tínhamos que sacrificar um animal para poder receber o perdão dos nossos pecados, mas Jesus foi o próprio sacrifício vivo. Não era todos que podiam se apresentar diante da presença, da glória de Deus, mas quando Jesus disse, Pai, está consumado, o véu se rasgou de cima a baixo. O Senhor facilitou para nós. Jesus foi um facilitador da humanidade. Ele foi o redentor, ele foi o salvador, ele é o salvador, o redentor, o remidor, o resgatador, o facilitador. Aleluia, porque através dele hoje nós temos acesso à glória, à presença do Pai. Nós
temos o direito de nos tornarmos filhos de Deus por intermédio de Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Só que Paulo está dizendo que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ou seja, seja um facilitador, como Jesus foi. Seja um facilitador, não complica tudo. Para de complicar, porque Deus quer fazer a boa vontade dEle. O Senhor quer efetuar a boa vontade dEle na nossa vida. Então precisamos ser facilitadores. Precisamos parar de complicar as coisas. Precisamos simplificar. Jesus simplificou e o homem complicou e ainda continua complicando. É tão fácil, gente, é tão fácil, mas ao mesmo tempo é tão difícil para muitos caminhar naquilo que o Senhor já preparou. Por quê? Muitas vezes quando nós nos entregamos para o Senhor, nós não conhecemos muito bem a vontade de Deus e só cremos, nos jogamos, nos entregamos, confiamos totalmente em Deus. E eu vejo isso ao longo desses quase 14 anos cuidando de pessoas, e muitas pessoas começam a caminhar, mas ao longo da caminhada começam a dizer: eu já sei como que é, eu já sei como faz, e já começam a andar por uma rota de dependência, não confiam mais em Deus como antes, não se separam mais para Deus como antes, não buscam mais a Deus como antes, e passam a sair daquilo que o Senhor já preparou. Por quê? Porque parece que entra uma autossuficiência, parece que o conhecimento estraga algumas pessoas. Eu falo isso, nem todas as pessoas estão preparadas para receber conhecimento. Não é para todo mundo que nós compartilhamos um certo tipo de conhecimento, porque tem gente que não está preparada, porque se perde no conhecimento. Quantas pessoas você conhece que se aprender mais um pouco, receber um pouquinho mais de conhecimento, já se perde, já se acha melhor do que os outros? Então eu vejo que ao longo da caminhada, muitas pessoas começam a complicar tudo, mas no começo confiava. Por isso que Jesus disse que temos que ser como crianças, porque a criança confia no Pai, porque a criança é inocente, a criança não sabe como fazer, então ela somente vive, ela somente acredita, ela somente obedece. Então nós precisamos parar de complicar as coisas e simplificar. Por que muitas pessoas elas complicam? Porque o ser humano complica. Porque se a vontade de Deus é operar em nós, a boa vontade dele, tanto querer como efetuar vem dele, por que nós não vivemos essa boa vontade? Porque nós complicamos através das nossas debilidades, através dos déficits. Muitas vezes essas debilidades estão atreladas diretamente à nossa infância, à nossa base, à nossa formação, às maldições hereditárias, ou repetindo os mesmos erros dos pais. Geralmente isso acontece. Nós complicamos por causa de tudo isso. Por causa da nossa base, por causa da nossa formação, por causa da repetição de DNA, das maldições hereditárias. Mas nós precisamos entender uma coisa: Jesus já venceu tudo isso por nós na cruz do Calvário. Aleluia! Independente da sua infância, independente de como foi a sua infância, independente da sua base, independente da sua formação, independente dos erros dos seus pais ou dos erros familiares, tudo isso Jesus já venceu por nós na cruz do Calvário, para que vivêssemos a boa vontade dele. Então nós precisamos deixar Deus fazer. Aleluia! Nós precisamos deixar Deus operar, precisamos deixar Deus efetuar a vontade dele. Quantos estão dispostos nessa manhã em tirar a mão do controle? Oh, Rakasurabaia sai. Quantos estão dispostos a tirar a mão do controle? Para de controlar a tua vida. Nós precisamos tirar a mão do controle, precisamos entregar o controle total da nossa vida nas mãos do Senhor, porque senão não experimentaremos a boa vontade de Deus, não entraremos na boa vontade de Deus. É tempo de deixarmos o controle de tudo nas mãos do Senhor.
Nós falamos, não, Senhor, eu confio, eu creio, eu acredito, está nas suas mãos, e a gente vira as costas e já toma o controle de novo das mãos do Senhor. Já queremos fazer do nosso jeito, segundo a nossa vontade, falamos o que não devemos falar, andamos de forma que não devemos andar, pensamos o que não devemos pensar, agimos de forma errada. Isso mostra que nós tiramos o controle das mãos do Senhor. Quer ver uma coisa? E eu vou falar aqui, pessoas que sabem que vão ver o propósito, pessoas que têm promessas, mas de repente elas querem viver isso no tempo delas. Meu irmão, a ansiedade é um dos maus dessa geração. A ansiedade é um dos maus do século presente. E está ficando cada vez mais difícil as pessoas viverem as promessas de Deus, porque para viver as promessas de Deus, nós passamos pelo teste do tempo. Para viver as promessas de Deus, nós passamos pelo teste do tempo. Nós enfrentamos processos, desertos, né? O deserto é a escola do Senhor. Por quê? Porque no teste do tempo, no deserto, o nosso coração é aperfeiçoado, o nosso coração é preparado para receber e viver as promessas de Deus. Só que nós estamos vivendo uma geração que não quer esperar, nós estamos vivendo uma geração ansiosa, uma geração imediatista. Infelizmente, meu irmão, a tecnologia, né? Essa questão da geração touch que eu falo, que só passa, né, a mão no celular de um lado para o outro e já tem tudo na mão, na verdade, quer tudo para ontem. É uma geração ansiosa. Só que com Deus não funciona dessa forma. Só que com Deus não é desse jeito, não adianta. Nós precisamos esperar o tempo de Deus. E na verdade, o esperar o tempo de Deus, o permanecer em meio aos processos e aos desertos, é o que de fato nos habilita para viver toda a promessa. Olha só, vamos lá, exemplo simples aqui para nós encerrarmos, amém? Vamos lá. Se o Senhor Jesus já venceu tudo isso na cruz do Calvário, se ele já levou, olha só o que a palavra de Deus fala em Isaías 53, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele levou as nossas transgressões, foi ferido pelas nossas transgressões. Nós precisamos entender, ele levou as enfermidades, pelas suas pisaduras nós somos sarados, nós somos curados. Então assim, se Jesus já venceu tudo isso, se eu crer dessa forma, se nós crermos dessa forma, e entrarmos naquilo que Jesus já fez, tomarmos posse disso, nós vamos começar a experimentar a boa vontade de Deus, porque Deus vai operar em nós a sua boa vontade, tanto querer como efetuar. Isso é metanoia, isso é renovação de mente. Mas para isso nós temos que também passar pelo teste do tempo. Precisamos ter inteligência emocional, equilíbrio emocional, frutos do Espírito, para não agirmos ansiosamente ou precipitadamente. Temos que aguardar o tempo de Deus. Um exemplo simples, Moisés. Quantas pessoas falam Moisés, o libertador de Israel? Cara, Moisés, segundo a teologia sistemática, Moisés representa Cristo. Moisés tipifica Jesus, o libertador. E muitos olham para Moisés e esquecem que Moisés também errou no seu ministério. Moisés também errou no início. Moisés, ele cresceu dentro do palácio de Faraó. Ele foi educado como neto de Faraó. A filha de Faraó cuidou de Moisés. Só que Moisés sabia que ele queria viver um propósito que era muito maior do que aquilo. Estava no seu sangue, um sangue hebreu. E ele viu ali um soldado ali maltratando um hebreu. Só que depois de 40 anos vivendo dentro do palácio, ele achou que estava pronto para ver o propósito, e ele quis viver o propósito do jeito dele. Ele quis viver a promessa do jeito dele. Ele quis se tornar um libertador do jeito dele. O que ele fez? Ele mata o egípcio. Porém, ele teve que fugir.
Olha só, agora um cara intelectual, um cara com todas as faculdades, um cara bem preparado, bem estruturado psicologicamente, com um grau de instrução acima da média naquela época, agora ele tem que viver como fugitivo. Ele mata o egípcio e agora ele teve que fugir e viveu como fugitivo mais 40 anos. 40 anos recebendo estrutura, 40 anos como fugitivo. E agora Deus chama ele e ele vive mais 40 anos como libertador de Israel. Olha que doideira. 40 anos para se tornar alguém e 40 anos para deixar de ser alguém que ele havia se tornado no Egito, para poder depender totalmente do Senhor. E aí, como que ele inicia o seu propósito? Quando ele olha para uma sarça que queimava, mas não se consumia. Aleluia! Moisés, não é do seu jeito. Moisés, não é segundo a sua maneira, não é do seu modo, Moisés, e não é no seu tempo. E agora a sarça que queimava e não se consumia chama a atenção de Moisés. Moisés vai diante da sarça e Deus fala com ele do meio da sarça: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que pisa é santo, Moisés. Sabe o que Deus estava falando para ele? Tira todos os seus fundamentos, Moisés. Tira tudo aquilo que você aprendeu, Moisés, porque não vai ser do seu jeito, não vai ser como você pensa, não vai ser segundo o seu modo, Moisés. Tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Ou seja, Deus está falando para ele: vai ser segundo a minha maneira. Deus, como que eu vou fazer? Você vai diante deles e vai dizer que o grande eu sou te enviou. Meu Deus, que algo poderoso. Vamos lá. Moisés queria libertar o povo do Egito, matando o egípcio. Mas sabe o que Deus fez? Deus libertou o povo dele, o povo de Israel do Egito, enviando pragas, ferindo os egípcios com as pragas. Moisés quis fazer com a força do braço dele, não deu certo, teve que ficar 40 anos fugindo. Mas Deus falou: Moisés, não é desse jeito, eu vou fazer, Moisés. Tanto o querer como o operar vem de mim, Moisés. Então o próprio Deus envia as pragas, fere os egípcios e liberta o povo de Israel. Ah, meu Deus do céu, você está entendendo que para viver o propósito de Deus, as promessas de Deus, não tem a ver com o nosso tempo, nem com a força do nosso braço. Ei, descansa, aguarda o tempo de Deus, porque é Ele que vai mover, fazer, realizar. Precisamos só permanecer, gente, aleluia. Vamos lá, um outro exemplo aqui, Davi. Escute isso, Davi, ele era de fato o homem segundo o coração de Deus, porque era um homem falho, ele errava, mas rapidamente ele reconhecia o erro, ele se arrependia, e ele não repetiu 2 erros na vida dele, ele só errava uma vez, ele não repetia o mesmo erro, porque ele se arrependia, um arrependimento genuíno de não fazer mais. Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele assumiu o governo de Judá, depois de toda Israel, e agora ele vai levar a arca de volta para a cidade de Davi. Ele vai levar a arca para o lugar de onde ela nunca deveria ter saído. Só que agora ele vai agir segundo o pensamento dele, segundo o modo dele, como ele imaginava que seria o ideal. Então o que ele faz? Ele constrói um carro lindo, ele prepara toda uma passeata. Meu Deus, mas Deus não havia falado para ele que ia ser desse jeito. Ele não havia orado a Deus e perguntado a Deus: como que vai ser? Qual é a maneira que eu devo conduzir a arca novamente? E aí o que aconteceu? O Senhor fere Uzá, filho do sacerdote Abinadab, e ali ele morre. Então aquilo que era para ser festa se tornou um velório. Aquilo que era para trazer alegria trouxe dor. Colocou o nome daquele lugar Pérez Uzá, para não esquecer o que aconteceu naquele lugar. Davi quis carregar a arca segundo a sua maneira, fazendo de acordo com o modo que ele acreditava que era correto. Porém, não era desse jeito.
E Deus falou o que para ele? Eu não quero isso. Moisés matou o egípcio para querer trazer uma revolução e libertar o povo. O próprio Deus enviou as pragas. Moisés não é do seu jeito. Ficou 40 anos fugindo, não adiantou nada. É do meu jeito. Tira o fundamento, tira o seu conhecimento. Vai ser do meu jeito. E agora Davi constrói o carro. O que acontece? Uzá morre. E agora? Davi, não é do seu jeito, Davi. Sou eu que vou fazer. Sabe o que você tem que fazer, Davi? Carregar. A arca precisa ser carregada nos ombros do sacerdote. Aleluia! A arca precisa ser carregada nos ombros dos sacerdotes. Não é do jeito que você pensa. Meu irmão, Deus quer realizar a boa vontade dele na minha e na tua vida. Deus quer efetuar a boa vontade dele na minha e na tua vida. Jesus já pagou o preço para que isso aconteça, mas é do jeito do Senhor. É segundo o modo dele, o pensamento dele, a vontade dele. Precisamos confiar totalmente. Precisamos nos entregar, ser como crianças diante do Senhor. Porque posso te entregar aqui uma palavra poderosa para a gente encerrar. Meu irmão, quando nós vivemos dessa forma, nós nos entregamos para o Senhor. Nós entramos em um lugar chamado ambiente de glória. O ambiente das realizações, o ambiente da fé, em que nós acessamos tudo aquilo que já está preparado. E no ambiente de glória, não é você que faz, é Deus que faz em você e por você. É tanto querer como efetuar dele na minha e na tua vida. No ambiente de glória, é Deus quem faz em você e por você. Aleluia! Posso falar uma coisa? Adão cresce no ambiente de glória. Adão é criado no ambiente de glória. E quando Adão, ele abre os olhos, Adão já era grande. Meu Deus do céu. No ambiente de glória, tudo já está preparado. No ambiente de glória, Adão abre o olho e já estava tudo preparado, era só ele colher. Meu Deus, ele não precisou nem plantar, era só ele colher porque já estava tudo preparado. Nessa dimensão, nesse ambiente, já está tudo preparado. Adão olha para todos os animais e todos os animais têm uma companheira. Agora Adão dorme no ambiente de glória e quando ele abre o olho, ele vê uma mulher linda do lado dele, que agora se torna a esposa dele. No ambiente de glória, meu irmão, tudo já está preparado. Aleluia! Eu quero que você coloque aí, no ambiente de glória, printa essa live aí, printa a live e coloca no ambiente de glória. Não somos nós que fazemos, é Deus que faz em nós. Aleluia! No ambiente de glória, não é você que faz, é Deus que faz em você. No ambiente de glória, tudo já está preparado, mas para andarmos nesse ambiente, para andarmos nessa dimensão, nós precisamos confiar totalmente no Senhor. Precisamos nos entregar totalmente, precisamos parar de complicar todas as coisas. Precisamos simplificar. O Senhor disse, é o que a palavra de Deus diz, então eu estou me entregando. Não, mas eu acho que não vai acontecer nada aos meus olhos, nada está mudando, nada está acontecendo. Ei, só permaneça, só continue se entregando, só continue obedecendo. Por quê? Porque o que você está vivendo hoje, aparentemente não vendo com os teus olhos ainda acontecer, é justamente isso que Deus está tratando no seu coração. É o teste do tempo, é o deserto, é o processo, é o que nos traz amadurecimento e o que nos habilita para viver todas as promessas de Deus, porque não é do nosso jeito. Você vai ver que Moisés entendeu isso e viveu o propósito dele. Moisés entendeu isso e viveu a vontade de Deus. Davi, depois de perder um amigo, ele entendeu isso. É isso, Senhor, que o Senhor quer, então eu vou fazer a sua vontade. Nós precisamos entender isso. Para vivermos a vontade de Deus,
temos que deixar Deus fazer. Temos que parar de fazer. Amém, meu irmão e minha irmã? Vamos deixar Deus fazer. Vamos só nos entregar. Vamos confiar. Vamos acreditar. Pastor, mas como que eu faço, pastor, para ter esse nível de fé, pastor, para acreditar dessa forma? Minha irmã e meu irmão, oração. Quando você ora, você está conectado à fonte da vida. Você acessa uma dimensão da eternidade, porque você acessa o eterno. Quando você ora, você acessa o Pai. E você acessa a sua realidade eterna. Então você anda na frente, vou dizer assim. Todo aquele que ora já anda na frente, porque recebe a revelação. Porque acessa os pensamentos de Deus, as respostas de Deus. Então não fica desesperado. Então não vai agir ansiosamente, precipitadamente. Um exemplo simples. Moisés se revelou a Deus no meio da sarça e falou com ele. Você vai ver que Moisés deu início no ministério confiando plenamente naquilo que o Senhor havia dito. Deus não estava falando todo dia com Moisés. Deus falou uma vez na sarça. Aí depois de um período, Deus falou mais uma vez. Depois de outro período, Deus falou mais uma vez. Sempre falando, apontando para um novo ciclo, para um novo tempo que ele ia entrar, ou uma nova guerra que ele ia enfrentar. Então você não precisa todo dia ouvir Deus falando o que vai fazer, porque aquele que ora já recebeu a resposta de Deus. Deus falou para mim. Então se Deus falou, é só disso que eu preciso. Confiar, acreditar, me entregar. Então nós precisamos entender isso. Deixa Deus fazer, minha irmã e meu irmão. Amém? Glória a Deus. Fez sentido para você essa live? Amém? Se você foi abençoado aí, coloca amém. Depois você compartilha aí, você printa, me marca lá que eu vou compartilhar também. Galera do YouTube, amém? Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma terça-feira abençoada, uma semana abençoada, cheia de experiências com Deus. Deixa Deus fazer. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe, fique atento lá, amém? Geralmente eu aviso no Instagram se vamos fazer outra live aí durante a semana. Eu estou com a intenção realmente de fazer outra live, mas precisamos só nos organizar, amém? O nosso cronograma aí na nossa agenda, mas eu acho que vai dar tudo certo, eu creio nisso, amém? Então que Deus abençoe você, que Deus abençoe a tua casa, a tua família e tudo aquilo que o Senhor já te entregou. Amém? Boa, Tati. Vamos orar. Não consegui ver pelo YouTube, pastor. Eita. Tá funcionando o YouTube? Tá tranquilo? Vamos orar para a gente encerrar. Amém? Tiago, Deus abençoe. Tiago, meu irmão, lá da Baixada, tá aí nos acompanhando. Tem alguém aí de outro lugar, fora de São Paulo? Tem um Tiago da Baixada. Geralmente sempre tem alguém aqui da Bahia, do litoral também. Tem alguém aí de longe. Geralmente não entrou aqui uma galera do Panamá também. Deus abençoe vocês. Vamos orar. Amém.